Era bom nos anos 90, em que a gente saía de casa com R$ 1 e voltava com 10 pães da padaria. Agora não é mais assim, né? E você já percebeu como as coisas vêm encarecendo recentemente? Então, especialmente por causa da pandemia, certas coisas encareceram mais ainda. Fazer as compras ficou em média 31,5% mais caro de 2020 até 2021, de acordo com os dados dos alimentos em domicílio do IPCA. No topo da lista estão a cenoura, o mamão, o óleo de soja e a abobrinha, todos com aumentos superiores a 100% acumulados nos últimos 2 anos. O leite também subiu 77% junto com o café, que aumentou 15,24%. Para colocar isso em perspectiva, lembre-se de que, se a inflação for de 6% por ano, sua compra, que era de R$ 100, vai passar a ser R$ 106. Então isso quer dizer que, toda vez que a inflação sobe, você perde o poder de compra. Não pode ser descrevida como o que acontece quando a moeda de uma economia é desvalorizada e os consumidores perdem o poder de compra. Por exemplo, há 3 anos atrás, era possível comprar 2 pacotes de arroz por R$ 13. Agora, por R$ 13, você só pode comprar um. Uma moeda ser desvalorizada significa que ela vale menos do que antes. Significa que com a mesma quantidade de dinheiro você compra menos. Mas de onde veio a inflação? A inflação é uma parte intrínseca do sistema capitalista. Isso quer dizer que eles não podem ser separados. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, com sua operação com fins lucrativos. Se não entendeu, vai ficar sem entender. Enfim, por que a gente tem que sofrer com a inflação? Uma das causas da inflação pode ser imprimir dinheiro, mas em certas circunstâncias. Em certos casos, quando imprimimos dinheiro de um modo descontrolado, ele começa a valer menos. E se um país fazer isso, também pode afastar possíveis investidores, mas a impressão de dinheiro pode ser feita sem inflar a economia. Outra causa para a inflação é a demanda. Acontece quando a demanda por um produto aumenta, fazendo com que aquele produto falte e o preço aumente. Outro exemplo seria o aumento do preço do leite no período do ano em que ele está mais escasso, chamado entre-safra. Tem a inflação de custo, que é quando o custo de produto aumenta, então o preço do produto também aumenta. A inflação estrutural acontece quando a infraestrutura da produção é precária. Um exemplo é, se você tem uma fábrica com equipamentos enferrujados ou em mau estado de conservação, isso pode influenciar diretamente na fabricação dos produtos, estragando eles, ou pode ser perigoso para os funcionários trabalhar, aumentando o salário. Para entender a espiral econômica, é preciso primeiro entender a lei da oferta e da demanda. Oferta é a quantidade de produto ou serviço disponível para compra. Demanda é a quantidade de produtos ou serviço que os consumidores estão dispostos a comprar. E quando o consumidor quer muito aquele produto, isso quer dizer que a demanda está alta. E quando se tem uma quantidade muito grande de um produto disponível, quer dizer que a oferta está alta. Quando a oferta é muito alta e a demanda muito baixa, o preço diminui, pois é um produto que as pessoas não querem. O contrário também é verdade. Se a oferta é muito baixa e a demanda é muito alta, o preço vai aumentar, pois é um produto que as pessoas estão dispostas a pagar mais para obter. Um exemplo disso é o ouro, que por ser muito raro, as pessoas pagam muito caro por ele. Enfim, agora que você sabe o que é oferta e demanda, vai ficar mais fácil entender os conceitos econômicos mais complicados, como a espiral inflacionária. A espiral inflacionária é um processo que acontece quando, em uma economia estável, uma força exterior faz com que o preço de uma ou mais matérias-primas aumente. O preço e o salário estão diretamente relacionados um com o outro, então, quando um aumenta, o outro também aumenta.
Mas com esse aumento, o lucro do patrão diminui. Então o patrão compensa isso aumentando os preços e começa o ciclo novo. Os economistas percebem isso e é esperado que os preços continuem a crescer. Então, as pessoas pensando que os preços vão subir no futuro, consomem tudo o que podem para evitar pagar mais caro depois. Assim, a demanda sobe e os preços sobem mais ainda. A inflação inercial acontece quando os consumidores já esperavam que a inflação fosse subir. Então, os vendedores aumentam o preço dos produtos e serviços antes mesmo de existir o aumento, por medo de que os preços subam. A inflação reprimida acontece quando o governo coloca um limite sobre o preço de venda de um produto. Por exemplo, se o preço de fabricação de travesseiros é de R$20 e o governo coloca um limite de R$12 para vendê-los, o fabricante não vai querer mais vendê-los, pois ele estará fazendo um prejuízo. A estagflação é a junção da palavra estagnação e inflação. É um processo em que a economia segue estagnada, mas o índice de inflação cresce, mesmo as pessoas consumindo menos. A inflação é quando a inflação chega a níveis extremos. Acontece quando os percentuais precisam começar a ser ajustados nas dezenas e nas centenas. Em 1989, a inflação estava em 1.232,71% ao ano, um legado da ditadura. Em março, o Brasil registra a maior inflação da história, 82,34% ao mês. No 14 de março, o governo declara o feriado bancário de 3 dias. Um dia depois desse, Collor assume presidência. Um dia depois desse, foi criado o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor I. Criou o Cruzeiro e substituiu o Cruzado Novo. Quem tinha o dinheiro guardado em conta corrente ou caderneta de poupança podia pegar 50 mil cruzeiros, o equivalente a $1.300, por 18 meses. O resto ficava guardado. Ninguém esperava o confisco da poupança ou da conta corrente. A quantidade de dinheiro confiscado no Plano Collor não tem precedentes históricos, nunca tinha sido tentado antes. O Brasil já tinha tentado inúmeros planos para parar a inflação desde o governo Sarney. Todos começavam com a inflação baixando, mas depois subindo de novo. O objetivo do Plano Collor era diminuir a liquidez. Significa diminuir o dinheiro em circulação na economia, tirando o dinheiro da mão das pessoas. Os economistas não estavam preparados para lidar com situações reais, como pagamentos de mensalidades das faculdades, planos de saúde e tratamentos médicos. Muitas pessoas quiseram sacar o dinheiro de uma vez, por medo do que poderia acontecer com ele. No mês seguinte, a inflação passa para 11,3%, no próximo 9,1%, mas em julho ela volta a crescer. Em fevereiro de 1991, chega a 21%. O Collor chegou a lançar o Plano Collor II e o Plano Marcílio, ambos que falharam conter a inflação. A inflação só foi contida com o Plano Real em 1994, no governo Itamar Franco. Mas enfim, como podemos resolver a inflação? Bem, muitos falam em reduzir a dívida pública. A lógica é que o governo usa imposto para pagar as dívidas públicas. Então, se eles gastarem mais, os impostos aumentarão. Mas a realidade é que as dívidas públicas são pagas com o dinheiro que o Estado cria para isso. Ele emite moeda para pagar as dívidas e os impostos são usados para enxugar ou diminuir a liquidez, que é a quantidade de moeda em circulação. Também tem o método de aumento de juros. A lógica é que, quanto maiores os juros, menor a liquidez, pois as famílias pegariam menos empréstimos e então gastariam menos. Enquanto isso funciona, isso dificulta a vida das pessoas endividadas e aumenta os juros da própria dívida do governo.
Além disso, essa política não resolve todos os tipos de inflação. Por exemplo, as inflações de alimentos, que são muito dependentes em fatores climáticos ou de safra. Outro método utilizado é o depósito compulsório. É uma parcela dos depósitos dos bancos que não podem ser emprestados, tendo que ser depositados no Banco Central. O objetivo desse método é reduzir liquidez. Esse método sofre do mesmo problema do anterior, simplesmente não funciona para todos os tipos de inflação. Enfim, enquanto nós vivermos sobre o sistema econômico capitalista, nós teremos que lidar com a inflação.